Paz de Jesus seja sobre a tua vida. Quantos recebem aí? Amém. Hoje eu não vim aqui para trazer um sermão. Confesso a vocês que não parei assim para preparar um sermão. Na verdade, eu quero abrir o meu coração com vocês, compartilhar daquilo que Papai do Céu tem feito no meu coração, em especial nesse final de semana, que de fato foi um bálsamo para a minha vida. Eu creio que uma grande parte da igreja, a gente vem assim de um tempo bastante turbulento lá na cidade. Confesso a vocês que eu estava com meu coração muito apertado, desejoso, de estar por aqui nesses dias, desejoso também de estar no encontro de pastores e líderes lá no Rio, porque o coração de fato estava muito apertado. A turbulência da obra extralocal, as dificuldades, os desafios, muitas vezes nos leva a um clamor interior. E eu estava assim muito desejoso de um bálsamo, de uma resposta de Deus. E eu, sinceramente, havia uma expectativa no meu coração, de estar com os irmãos aqui em Cabo Frio, de rever os irmãos, e também de rever alguns irmãos lá no Rio, amigos. E Papai do Céu, Ele é bom, Ele é maravilhoso, e eu penso que Deus, Ele quer seguir falando as mesmas coisas. Na verdade, eu já tenho um tempo ouvido as mesmas coisas, sempre o mesmo tema. O que Deus tem falado muito ao nosso coração, eu creio que a igreja aqui em Cabo Frio, a igreja em todo o Brasil, por que não no mundo inteiro, é sobre humilhação, sobre quebrantamento. Pô, Toninho, vai falar sobre humilhação de novo? Não. Na verdade, eu vim aqui falar do meu coração, de uma carga do meu coração, daquilo que o Espírito Santo tem produzido, tem ministrado ao meu coração nesses dias, testemunhar daquilo que eu vi, daquilo que eu vivenciei nesses dias aqui. E tem tudo a ver com humilhação, tem tudo a ver com quebrantamento, com paternidade, com relacionamento com Deus. E é isso que eu quero falar. Eu cheguei no Rio na sexta-feira pela manhã e percebi no ar assim algo diferente ao reencontrar alguns irmãos, alguns amigos. Também na viagem, na van, tempo assim muito especial com os irmãos, havia uma alegria entre nós e uma expectativa em nós. E ao colocar os pés naquele lugar ali, ao encontrar irmãos, de fato a gente se sentiu abraçado pelo Espírito Santo. Encontramos uma parte da igreja ali, e eu comecei a ter uma percepção em Deus, algo começou a mover no meu coração, e eu tinha que me segurar, porque eu já sou chorão por natureza, e a vontade era o tempo todo chorar, mas não era de tristeza, mas era chorar de alegria, de rever os irmãos, de poder abraçar os irmãos, de poder de fato experimentar a verdadeira comunhão, enfim. E o Espírito Santo seguiu assim ministrando aos nossos corações com a palavra, nos admoestando na palavra, mas algo que mexeu muito comigo foi a questão do relacionamento. Isso mexeu muito comigo. Relacionamento é muito mais do que uma reunião como essa aqui. Embora seja importante estarmos reunidos, é um mandamento, congregar é um mandamento, mas relacionamento ele vai além.
vai além de uma reunião como essa aqui, onde a gente canta, onde a gente ora uns pelos outros, onde recebemos uma palavra. Queridos, eu hoje não vou aguentar não. Parece, pô, Toninho, você viveu algo extraordinário. Sim, é extraordinário, mas muito simples. Eu, em especial, os irmãos lá no Rio me abençoaram com um casal. O pai da criança está aqui, Fonseca. Esse casal, assim, não nos conhecia. O Claudinho aqui, na semana passada, mandou uma foto para mim, que o cara é um ex-policial e estava investigando a minha vida, né? Tiveram que mandar uma foto para ele, para saber do meu... quem ele ia receber dentro de casa. E esse casal, assim, nos receberam, assim, com uma graça de Deus. Eu e a minha esposa. A gente foi muito abençoado por esses irmãos. O que eles falaram para você, Toninho? Não falaram muita coisa. Simplesmente nos acolheram, nos abraçaram. Simplesmente nos serviram com seus corações. E ontem à noite, uma coisa que me chamou muita atenção, que as reuniões encerravam bem cedo, e a gente tinha tempo para entrar pela noite comungando. E eu e a minha esposa, eu e a Jaque, a gente sentou, esse irmão é o Roma, né, conhecido como Roma, e a Ana. E o Roma, ele teve que sair, e a esposa dele ficou com a gente, eu e Jaqueline, e nós começamos a conversar. Aquela irmã começou a abrir o seu coração, falar do teu testemunho, abrir a sua vida, dando um testemunho, e ali a gente viu de uma forma muito clara, nesse relacionamento, nesse comungar dos santos, a gente viu a graça de Deus naquela mesa. Quando eu falo mesa, eu não me refiro apenas àquele objeto de madeira, com algumas cadeiras ao redor, mas eu me refiro à mesa de comunhão, de relacionamento, aonde não tínhamos um violão, não tínhamos canções, mas nós tínhamos o nosso coração ardendo em amor uns pelos outros. Isso é determinante na nossa vida. E eu comecei a entender algo que Deus colocou no meu coração. Foi na terça-feira, eu tive com um presbitério aqui, e esses irmãos me desafiaram a estar aqui hoje, e bate logo aquele conflito: o que falar, o que ministrar. Brinquei até com Fonseca ontem, né? Pô, Fonseca, socorre a gente lá, cara. Mas aprove o Papai do Céu nos trazer aqui nessa noite, não para trazer um sermão, uma pregação, talvez eu até fuja das minhas características, mas eu quero ser muito simples nessa noite, apenas testemunhar a respeito do relacionamento, da comunhão, da graça que paira sobre a verdadeira comunhão, aonde há corações rendidos, corações totalmente descobertos. A graça, ela é abundante. E a gente viu isso de uma forma assim muito extraordinária. Que noite maravilhosa! Que noite maravilhosa com aqueles irmãos. Depois o esposo chegou e a gente continuou naquela resenha santa. E a gente viu a graça de Deus manifesta. E eu, ouvindo aqueles irmãos, eu constatei algo: que Deus não está preso em uma bolha, em uma caixinha religiosa.
Nós muitas vezes nós prendemos, nós agimos dentro de uma bolha religiosa e temos dificuldade de quebrar alguns protocolos. Nessa comunhão santa, eu descobri que esse irmão, se converteu, no dia que ele se converteu, ele foi batizado. Caramba, parece loucura, cara. Deus não está, a ação de Jesus está fora da curva, está fora da bolha, e muitas vezes nós engessamos a ação de Deus por conta de uma mente religiosa, por conta de um padrão que nós mesmos estabelecemos, e isso impede a graça de Deus de ser manifesta, o favor de Deus sendo manifesto nas nossas vidas. Queridos, eu não vim aqui trazer um sermão, ensinar ninguém aqui, na verdade eu vim testemunhar, porque eu ainda sou extremamente religioso. A cada dia o Espírito Santo tem me levado a me desprender de todos os conceitos religiosos e deixar ser levado pelo rio de Deus. E o Espírito Santo me relembrou nesse tempo lá do fim de semana, de uma expressão que veio à minha mente, não sei se eu estava sonhando, não sei se eu estava acordado, não sei, mas me veio uma expressão que eu fiquei, o que é isso? O que significa isso? E a expressão era a seguinte: desvio de propósito. E eu fui com esse negócio encucado, desvio de propósito, o que é isso? Não tinha uma referência bíblica, não tinha nada, mas eu comecei a pensar, desvio de propósito, e ontem isso ficou muito claro para mim. Eu comecei, nesse tempo de comunhão, de mesa, da graça de Deus sendo manifestada, e eu comecei a entender um pouco melhor, e comecei a entender que, na verdade, esse desvio de propósito se refere a nós mesmos. Nós nos desviamos com facilidade do propósito. Deus é o próprio propósito, Ele é o propósito. E eu tenho ouvido muito de alguns homens de Deus a esse respeito. Precisamos ir para Deus, precisamos conduzir aqueles que nós discipulamos para Deus, porque muitas vezes nós, sem a gente perceber, a gente começa a criar pessoas dependentes de nós, pessoas que têm dificuldade de andar com as suas próprias pernas, ir para Deus, depender de Deus. Todas as fontes estão em Deus. Às vezes nós chegamos numa reunião como essa aqui e nós começamos a depositar uma expectativa no pregador. Pô, esse aí é fogo puro, é repleplé. Esse aí tem o dom disso, o dom daquilo. Quando na verdade todos nós devemos ir para Deus, buscar o Senhor. Relacionamento. Eu comecei a entender desvio de propósito. Quando é que nós desviamos do propósito? Quando nós deixamos de buscar o Senhor. Não estou falando apenas de orar, não estou falando de oração. Às vezes a gente pode se tornar alguém religioso quando nós oramos. Não, eu oro 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite, mas isso pode ser apenas um rito religioso. Quando eu falo buscar a Deus, é buscar de todo o coração, se relacionar de todo o coração, ter prazer na sua presença. Sabe, quando a gente recebe um amigo, né? Estou revendo aqui o Josué, né? E a Isa aqui,
Que alegria, meu irmão, quando eu encontrei com esses irmãos, eu nem sabia que eles estavam aqui, e a gente se encontrou. Que alegria, que prazer em estar junto, né, Josué? Assim deve ser com Deus. Senhor, que prazer estar na tua presença, que prazer poder falar contigo, Senhor, de expressar o meu coração, de abrir o meu coração contigo, Senhor. Que alegria poder se relacionar com Jesus, saber que Ele está ali no meu quarto, na minha cozinha, na minha sala, e a gente poder se relacionar com Ele, abrir o nosso coração, chorar ou se alegrar. Quando é que desviamos do propósito? Quando nós deixamos de nos relacionar de verdade com Deus, mais do que uma oração religiosa, muitas vezes até decorada, eloquente, porque nós temos essa facilidade, nós somos habilidosos, e muitas vezes nós queremos impressionar até o próprio Deus, fazendo orações, né, eloquentes, quando na verdade Deus só quer ouvir uma coisa: Senhor, eu sou miserável, cara, eu sou miserável, Senhor, eu tenho medo disso, Senhor, eu sou um arrogante. Corações sinceros, relacionamento sincero com Deus. Quando nós nos desviamos do propósito, é quando nós também substituímos o relacionamento com Deus por programas, ativismo. Eu penso que o Espírito Santo, Ele quer nos corrigir. Começou a corrigir algumas coisas dentro de mim. Eu volto para Bom Jesus, se Deus quiser, essa semana, né? E com o coração renovado e com uma outra mente, um outro coração, com esse entendimento. Quando é que nós nos desviamos do propósito? Quando também nós fechamos o nosso coração uns com os outros. Porque o relacionamento com Deus, quando nós deixamos de nos relacionar bem com Deus, compromete o nosso relacionamento uns com os outros. Porque quanto mais eu busco o Senhor, me relaciono com Ele, mais parecido com Ele eu fico. E se eu fico mais parecido com Jesus, a facilidade de amar. Mas quando eu me distancio de Deus, esse amor fica comprometido, essa misericórdia fica comprometida, esse serviço fica comprometido. O relacionamento, o desvio de propósito, é quando nós fechamos também os nossos corações, uns para com os outros, para os nossos irmãos, e não há uma decisão em nós de abrir o nosso coração, principalmente aqueles que nos ofendem. Ofendemos uns aos outros ou não? Amém ou não? Ofendemos. E muitas vezes a ofensa nos leva a fechar, a trancar o nosso coração. Às vezes nós até pronunciamos: não, sou livrão, meu irmão, está tranquilo, mas coração fechado. E não tem jeito. Para abrir coração, para corrigirmos isso, nós temos que buscar em Deus
nos dispor a ser quebrantados. Só através do quebrantamento. O quebrantamento nos leva a um arrependimento, a uma correção de rota, a corrigir, a sair desse desvio e a corrigir a nossa rota. Eu penso que o Espírito Santo, ele quer, nesses dias, corrigir a nossa rota. Ele quer que a gente estabeleça caminhos retos diante dele. E isso passa por quebrantamento, passa por humilhação, como temos ouvido nesses dias. Precisamos abrir, amados, os nossos corações. É possível que você, de repente, esteja nesse momento aí pensando: será que eu tenho meu coração fechado para alguém? Precisamos corrigir isso. O Espírito Santo, ele quer se manifestar. Jesus, ele quer se manifestar na nossa vida, mas nós temos que abrir o nosso coração para Deus, buscar o Senhor, nos relacionar com Ele e buscar um relacionamento verdadeiro, sentar à mesa uns com os outros, ter essa liberdade de sentar à mesa. Não estou falando de um objeto, muito mais que isso, embora seja importante, mas eu falo de buscar essa comunhão, abrir coração, desejar isso. E isso parte de um princípio: ir para Deus, porque vai ser automático. Quanto mais próximo de Deus, mais parecido com Ele. E Jesus era alguém relacional, muito relacional. No finalzinho aqui a gente vai ler o registro que a Bíblia faz do relacionamento de Deus com o Pai e com os discípulos. Jesus era assim, ele se relacionava de perto. Jesus, ele se relacionava na casa dos irmãos, dos discípulos, se relacionava com o povo e se relacionava com Deus. Tinha hora que ele largava lá o povão e corria para onde? Para o deserto, para estar com o Pai. Mantinha permanentemente um relacionamento com Deus e com o povão. Relacionamento com Deus e, consequentemente, uns com os outros. Hoje eu vou ser breve, já estou encerrando, mas eu queria ler com vocês o livro João, capítulo 17. Queria ler o capítulo inteiro, mas eu queria ler de uma forma diferente. Eu queria que você agora, todos aqui, se imaginassem numa mesa com Jesus. Quantos querem fazer isso? Se você quiser fechar os teus olhos, vai ser até melhor. Comece a visualizar uma mesa e Jesus, o nosso irmão mais velho, primogênito, entre muitos irmãos, assentado conosco. Feche os seus olhos. O primogênito entre muitos irmãos, assentado conosco nessa noite, se relacionando com o Pai, nos ensinando a se relacionar com o Pai, e ao mesmo tempo se relacionando com seus discípulos. Eu queria ler esse texto,
Jesus falou assim, levantando seus olhos aos céus, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumada a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, Jesus rogando pelos discípulos à mesa, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Olha o clamor de Jesus, olha o resultado de Jesus, o resultado de relacionamento de Jesus com o Pai, para com os discípulos, e o rogo era esse: eu rogo para que sejam um, assim como nós. Jesus e o Pai é um modelo de comunhão, é um modelo de relacionamento que nos inspira e deve seguir nos inspirando. Esse é o modelo. Estando eu com eles no mundo, guardavas-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um novamente. Novamente Jesus toca nesse princípio chamado unidade, para que todos sejam um, todos sem exceção, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Olha a massa santa, olha a comunhão, o Pai e o Filho, Deus, Jesus, Espírito Santo, e Ele nos convida a fazer parte, a ser parte dessa comunhão, desse relacionamento.
dessa mesa. Eu penso que o Espírito Santo nos chama nessa noite à sua mesa, a mesa de comunhão. E nessa mesa há perdão, nessa mesa há cura, nessa mesa há restauração, nessa mesa há vida, porque a vida está nessa mesa, a vida é o próprio Jesus. O pão está nessa mesa, Ele é o próprio. Jesus é o pão da vida. O vinho está na mesa, é o seu próprio sangue. Lugar de comunhão. E a graça, ela se manifesta nessa mesa, quando há corações sinceros. Corações que de fato estejam dispostos a se despojar das suas razões, das feridas. Corações que estejam dispostos a perdoar. Oh Jesus, o Espírito Santo clama pela unidade no meio do seu corpo. A gente começa a entender claramente porque essa expressão parece algo aleatório, desvio do propósito. O Espírito Santo quer corrigir a nossa rota, queridos. Não tem como ter comunhão se não há corações quebrantados. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Muitos virão ainda, amém? A palavra do Senhor diz que a humanidade aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus aqui neste lugar? Mas não são filhos qualquer. São filhos sentados à mesa com corações quebrantados. São filhos que de verdade abrem seu coração. Eu quero te animar a você, hoje ainda, se você tem alguma queixa contra o teu irmão, ou se está ofendido, deixa para amanhã não, querido. Resolve essa parada hoje. Resolve essa parada hoje. Não deixa isso impedir a obra do Espírito Santo na tua vida. Não deixa isso impedir a graça de Deus na tua vida. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tem um propósito nisso? Para que isso, Toninho? Porque disso depende o mundo. O mundo precisa ver isso em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Jesus não abre mão da comunhão, amém? Jesus não abre mão da unidade, para que aonde eu esteja, eles estejam também. Mas como? Como que Jesus, como está diante dessa mesa? Um coração quebrantado, corações abertos,
dispostos, de verdade, a perdoar, abrir mão das razões, abençoar uns aos outros. Isso é graça, meu irmão. Não dá para explicar. Então essa foi a simplicidade que Deus ministrou ao meu coração. Eu estou radiante, feliz. Hoje eu tive um tempo de comunhão em família. Eu acho que é a primeira vez que eu tive na casa de, eu chamo elazinha carinhosamente de Jen, é a Jennifer. E eu havia falado no meio da semana com ela: Jennifer, você e o Mateus sempre se desloca todos os domingos que a gente está na cidade, você se desloca lá para a nossa casa. Eu gostaria da gente reunir a família na sua casa hoje. E assim nós fizemos um tempo assim muito especial, junto com os meus filhos, os meus netos. Mas especial muito mais do que estar com eles, mas pela aquilo que o Espírito Santo produziu no meu coração nesses dias. Então, quando eu olho para vocês aqui, cara, se eu pudesse, eu descia aqui e abraçava todo mundo. Porque é a obra do Espírito, eu não preciso, não é forçação de barra, eu não preciso forçar a barra. É algo natural. É algo natural. Estou aberto a abraços, tá? Depois daqui, se alguém quiser me abraçar, pode me abraçar. Sou fácil, né, de abraçar, magrinho, né? Tranquilo. Estou aberto a isso, porque eu sei o quanto isso é importante. Um abraço expressa o amor, expressa cuidado, expressa carinho. É importante. Se você quiser dar um abraço no teu irmão aí, dá. Nós somos livres, queridos, amém? Quer fazer isso? Pode fazer, pô. Né? Um afago. Estamos num ambiente de liberdade. Nós não precisamos de aparato, não precisamos de muita coisa, não. Precisamos apenas de corações sinceros, amém? É maravilhoso sentir o perfume de Cristo na vida dos nossos irmãos, amém? Há um perfume aqui entre nós, amém? Esse perfume precisa exalar de uma forma extraordinária aqui. Eu vou parar, porque senão daqui a pouco eu vou entrar naquela linha minha pentecostal. Sou meio chegado esse negócio, mas eu vou parar por aqui. Eu não quero atropelar o Espírito Santo. Eu queria orar com vocês. Hoje a gente vai fugir de todos os protocolos. Protocolo agora, quem quiser oração, vem aqui na frente. Hoje não, você vai ficar sentadinho aí. Quiser orar com teu irmão, começa a orar. E a oração vai ser assim. Agora eu vou te instruir na oração. Que haja entre nós, Senhor, unidade, relacionamento contigo, Senhor, e com os nossos irmãos. Se você quiser abraçar aí o teu irmão, teu filho, tua esposa, vamos fazer isso. Eu queria que você exercesse o sacerdócio agora. Nessa oração de Jesus é chamada de oração sacerdotal. Se eu fosse o autor, colocaria ali relacionamento perfeito. Então vamos nos relacionar. Quer se relacionar com Deus e com teu irmão? Abraça o teu irmão, ó, abraça relacionamento uns com os outros e relacionamento com o Pai. Vamos fazer desse ambiente aqui um ambiente de relacionamento. João 17, Pai e uns com os outros. Vamos entrar nesse relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos ser um com eles. Vamos fazer desse ambiente aqui um ambiente celestial. Pode abrir a tua boca, queridos. Não dependa de mim, não. Vai movendo aí. Se você também quiser sair do teu lugar e orar com outros irmãos, você pode fazer isso.
Pode fazer isso. Né, que Ele cresça, que o Senhor cresça entre nós. Deixa o Espírito Santo mover entre nós. Oh, Espírito Santo de Deus. Cuida dos corações. Você agora não precisa de um sacerdote. De repente você poderia me enxergar aqui como a figura de um sacerdote para de repente sacrificar por você. Você não precisa mais disso. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Você tem livre acesso ao Pai. E você pode oferecer o seu sacrifício a Deus. E o maior sacrifício que nós podemos oferecer a Deus é um coração quebrantado. Esse é o sacrifício que Deus quer de você. Porque a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado Deus não rejeita. Então exerça o teu sacerdócio agora. Ofereça um coração quebrantado. E um coração quebrantado, de repente Deus não vai ouvir de você palavras bonitas, mas Ele vai ouvir de repente de você miséria. Senhor, eu sou um miserável. Eu preciso do teu perdão, Senhor. Eu preciso perdoar o meu irmão, Senhor. Faça isso.